Bom dia a todos. Tenho já um disclaimer a fazer. O Pedro falou que esta sessão era muito orientada à MS Band, mas praticamente o MS Band aqui é um exemplo de um dispositivo que nos dá informação. O evento em si, o IoT Summit, há uma premissa muito importante, e nesta track que é a parte de development, que é falar e descrever um pouco o ecossistema, as tecnologias que existem e que podem ser relevantes para quem faz o desenvolvimento. E então nós vamos cobrir aqui um espectro alargado de tecnologias que vocês podem usar. Vamos falar de open source, vamos falar de cloud, escalabilidade e vamos usar o MS Band como um exemplo, e eu tenho aqui umas demos para mostrar, como um mero exemplo de um dispositivo que nos dá informação através dos sensores, mas o foco grande é claramente na parte de detalhe e mostrar os dados e que maravilhas é que nós hoje podemos fazer com muito baixo investimento do ponto de vista de tempo de desenvolvimento. Ok? Interrompam-me à vontade, eu adoro que as sessões sejam interativas, por isso quero ver alguns braços no ar, perguntas sobre a parte do ecossistema de desenvolvimento, mesmo a parte do open source, que nós temos estado cada vez mais focados em abrir e integrar muitos dos produtos que são Microsoft, mas trabalhar também com tecnologias open source. Então vamos focar isso, ok? Obviamente, se calhar nem todos conhecem a MS Band, então tenho aqui uma parte inicial só a falar sobre o dispositivo em si. Mas pronto, o meu nome é João Almeida, bom dia a todos. Eu trabalho neste departamento chamado Developer Experience, em curto chamamos-lhe DX, e o que nós fazemos é trabalhar com startups, até clientes grandes, e unicamente nas novas tecnologias, tanto as nossas como o que está na berra das comunidades de desenvolvimento. Okay? Então, somos nós que organizamos, por exemplo, este tipo de eventos como o IoT Summit, nós trabalhamos muito para dar vida a estes eventos. E estamos a falar desde eventos da Ativar Portugal, onde falamos especificamente com todo o tipo de startups em todas as indústrias, até eventos de tecnologias Microsoft e até de web com todas as tecnologias também open source. E pronto, então vamos começar aqui. O que é que nós vamos falar aqui? A Microsoft tem um novo paradigma que veio desde que o Satya se tornou o nosso CEO. Eles definiram 3 pilares grandes e vocês vão compreender como isto encaixa tudo bem nestes 3 pilares. Um deles é o Create Personal Computing, que tem a ver com os novos dispositivos, as novas formas de input, ok? E vejam aqui as novas formas de input, não só o touch, que já hoje é uma commodity, mas até utilização de canetas, até o IoT. O IoT vai-nos trazer novas formas de input e vai-nos dar muitos dados também. Depois a parte de reinventar a produtividade, como é que nós podemos incorporar nestas novas experiências e lidar com N dispositivos, não estar preocupado em que dispositivo é que nós estamos a trabalhar, mas ter um flow contínuo, ou seja, eu hoje quero estar a trabalhar no meu portátil, se eu desligo e vou ali para fora, quero pegar no meu telemóvel e continuar exatamente aquilo que estava a fazer. E isso é um grande revamp, digamos assim, na parte de produtividade. E essa é uma das nossas preocupações. Claro que, a nível empresarial, os processos de negócio são claramente uma prioridade que está bastante relacionada. E depois temos este terceiro pilar que tem a ver com a cloud. Okay? Já hoje todos ouviram falar da importância da cloud a nível empresarial. As startups que hoje começam a trabalhar quase que obrigatoriamente têm que começar com sistemas e back-ends e sistemas de informação baseados em cloud, porque a agilidade é tanta e é a única que se adapta à agilidade que as startups precisam. Agora, o termo cloud de facto já tem uns aninhos, mas existe agora já uma nova premissa que tem a ver com o Intelligent Cloud. E o Intelligent Cloud tem a ver com o facto de nós criarmos serviços, porque eles agora começam a ter alguma maturidade, que nos permitem e facilitam a integração
de temas como inteligência artificial, como criação de processos e integração com todo o tipo de serviços, desde coisas de storage até coisas de UI, de presença na web, pronto, uma panóplia enorme. E o IoT é um claro exemplo disso. E vamos falar aqui das referências, da arquitetura de referência da Microsoft da IoT como um exemplo que vocês podem ver como todas estas peças constroem a cloud inteligente. Eu tenho um pointer, por que não usá-lo? Ok. Pronto, e aqui então, para contextualizar aqui o exemplo que nós fazemos, eu tenho que vos apresentar a Band. A Band é um dispositivo com um propósito muito diferente. Não é um smartwatch, é um dispositivo claramente para nos ajudar numa componente de saúde, ok? Mas também de produtividade. E vocês, hoje em dia, o que vocês têm no mercado, infelizmente não há cá em Portugal ainda, não sei quando é que estarás, temos em UK e os preços têm caído bastante, e hoje já se consegue comprar eu acho que está à volta dos 140 libras, e vocês conseguem comprar uma facilmente. Depois tem a componente mobile, que vocês têm uma aplicação que é cross-platform, funciona para iOS, Android e Windows, e depois também já tem o dashboard. Qual é o ponto interessante disto e porque aquela nuvenzinha e a Microsoft Health? Aquilo é uma plataforma nossa, montada em cima de cloud, mas que agrega todos os dados que vocês vão recolhendo. Isto está em constante monitorização através de 11 sensores, já vamos ver detalhadamente que informação é que é recolhida, e vocês conseguem recolher então estes dados sem esforço nenhum. Basta instalar esta aplicação que é de suporte à Band, e já vamos ver como é que isto funciona, até do ponto de vista de curiosidade de como é que funciona a Band. Mas todos os dados são recolhidos e nós podemos fazer uma panóplia de coisas com a Band. Vamos detalhar aqui. Pronto, este é o dispositivo que eu tenho aqui no pulso, é este. É uma Band que tem uns sensores, vocês veem aqueles dois pinos atrás. A bateria disto dura eu tenho um monte de notificações que vêm das minhas aplicações de telemóvel, por exemplo, o Twitter, mesmo notificações de mails. Consigo ver muita informação aqui na Band. E a bateria dura, eu diria, 3 dias, mesmo se eu for correr com GPS, que é claramente a funcionalidade que usa mais bateria. Se eu vou correr dia sim, dia não, e ele faz-me a recolha toda da minha corrida. E pronto, e a bateria, normalmente 3 dias, dá. À noite, meto a carregar e passo muito bem. Agora, vamos ver. Esta é a segunda iteração da Band, já houve uma versão anterior, e eles trabalharam em 3 pontos particulares, que foi, primeiro, ser muito mais confortável, esta parte do display já ser curvo e adaptar-se muito bem ao pulso, faz com que, por exemplo, agora eu já não me importo e já nem me lembro se durmo, às vezes durmo com isto, às vezes não durmo. A versão anterior não era assim, era mais desconfortável, ok? E tinha também um ponto importante que era o vidro. O display riscava-se facilmente. Eles implementaram agora o Gorilla Glass e posso-vos dizer que trabalho com isto e eu até uso isto com o pulso nesta posição, com o display para baixo, e quando estou a trabalhar, muitas vezes encosto o vidro à mesa, e eu tenho isto há 3 meses e não tem um único risco. De facto, o Gorilla Glass é fenomenal. Pronto, e depois tem mais a resistência da Band em si. A primeira também, quem utilizou durante mais de um ano começava a ver a Band a descascar-se um pouco, o material que era usado, e esta não, é um plástico super resistente. Agora, qual é que é a mensagem e quando foi criado o MS Band, qual era o objetivo? Primeiro, dar-vos a potencialidade de registar um conjunto de métricas que vos ajuda a ter mais informação sobre o vosso estilo de vida, como é que vocês dormem, como é que as batidas cardíacas, a exposição ao sol. É informação que depois é toda agregada em displays de informação que vocês conseguem consultar tanto através da app como através do web. Okay? Depois, tem uma parte de Get Fit, claro que se nós começarmos, e isto é viciante, vocês começam a ter a informação e a ver
principalmente quando vão correr, começam a ter já um desafio próprio de vencer a vós próprios. E depois tem uma parte do Be Productive. A produtividade aqui é um mindset diferente dos smartwatches. Os smartwatches, o mindset é vocês conseguirem fazer muitos dos use cases, ver mails e tomar ações no smartwatch. A Band é diferente. Isto é como se fosse um dispositivo de companhia. Ou seja, vocês chegam a casa, eu tenho o telemóvel, isto tem que estar sempre agregado a um telemóvel, ele está a ligar por Bluetooth. Eu posso ir correr sem o telemóvel, graças a Deus, mas chego a casa e ele sincroniza automaticamente. Assim que ele se liga à Band, ele vai sincronizar. Ou seja, vocês na Band, na realidade, software a correr não está a correr. Ele tem um firmware que faz a recolha toda e encaminha através do Bluetooth com as aplicações. E o bom é que vocês conseguem desenvolver as aplicações em qualquer dispositivo móvel, okay? iOS, Android e Windows, e conseguem implementar os use cases todos de recolha de todos os sensores que vocês quiserem. Okay? Porque é produtividade? É um exemplo muito prático. Eu chego a casa, eu deixo o telemóvel à entrada e eu praticamente só vou ao telemóvel para atender os telefonemas. Porque muitas vezes recebo mails ou recebo um SMS ou qualquer coisa e se não é interessante, eu consigo ler aqui no sítio onde eu estiver na casa, mas não tenho que ir pegar no telemóvel e ver. E então consigo ver aqui e acompanha-me o que eu estiver a fazer em casa, só quando me telefonam eu vejo, até posso ter o telemóvel no silêncio e vou atender o telefonema. E pronto, a parte tecnológica muito orientada aos sensores. Há uma sessão que nós vamos ter cá também, que eu vos recomendo a ver, que tem a ver com uma startup que está a criar uma band orientada para o golfe. E eles são especialistas na parte dos sensores. E eles experimentaram praticamente todos os dispositivos desta gama, digamos assim, que existem no mercado. Sabem qual foi a reação deles? Epá, eles experimentaram os Fitbits e muitas bands desportivas que existem no mercado. Eles disseram que os sensores, obviamente, variam entre dispositivos. Há uns que apostam mais na qualidade, outros que nem tanto. E eles ficaram fenomenalmente espantados com a qualidade dos dispositivos que nós tínhamos aqui no Microsoft Band. Foi claramente o que lhes levou a tomar a decisão de optar por integrar o produto deles, que tem a ver com medir as tacadas de golfe, a força, e estou a falar desde os swings até aos puts. Eu não sou especialista em golfe, mas pronto, sei esses dois termos. já falei tudo o que sei sobre golfe. E eles de facto integraram com o Microsoft Band a aplicação que eles têm para todas as plataformas e depois eles, além disso, criaram uma band deles particular que integra com produtos que custam 2.000 euros e que normalmente só existem apenas nos centros de golfe, que são parte do treino dos profissionais, okay? de monitorização das tacadas. Pronto, eu vou passar esta parte rápida porque o que eu quero é falar da parte de desenvolvimento. Isto é um bocado merchandising quase, ou slides de marketing. Mas pronto, já falámos de muita coisa que está aqui, tem a ver com as capacidades. Conseguimos monitorizar o sono, a parte o sensor da batida cardíaca é óptico e a fiabilidade é ótima. Eu meto a band e ele em questão de 2 segundos faz o lock ao pulso. Okay? Ele sente e a partir daí está sempre a monitorizar. E pronto, e consegue monitorizar a qualidade de sono, que também é muito interessante. Eu não fazia ideia que dormia apenas 3 horas, em média, 3 horas de sono profundo. Mas é um facto. Pronto, e depois tem N aplicações para a prática de desporto, em que vocês conseguem correr. Ele faz o desenho todos os splits por quilómetro, quanto é que correram, quanto é que ficaram mais lento, mostra-vos um mapa no GPS onde é que andaram. Eu depois posso mostrar aqui, quase que tenho vergonha de mostrar o meu dashboard, mas mostro-vos. E pronto, agora, tecnicamente, e vamos começar aqui a entrar na parte mais técnica e perceber o que é que existe na Band. Pronto, temos 11 sensores, temos inclusive um microfone aqui que ainda não é utilizado, é visto como um proposto mais para a frente, mas que vocês podem ver aqui, tem o sensor de batida cardíaca, tem o giroscópio, tem a parte GPS,
o sensor de luz ambiente, a parte de exposição de ultravioletas, a parte de capacitive, o microfone, já tinha a parte o sensor de galvânico sobre a pele, barómetro e altímetro e ainda o temperatura de pele. E pronto, já vos tinha dito, isto existe nas 3 plataformas. Esta aplicação em particular que vocês veem aqui, a aplicação chama-se mesmo Microsoft Health e ela é necessária para ter a band, ok? O registro é feito através dessa aplicação, o pairing por Bluetooth é feito com o telefone, mas depois é feito com a aplicação. E a partir daí vocês já podem então desenvolver qualquer outra aplicação para qualquer um destes dispositivos e aceder e subscrever qualquer evento de envio da informação dos sensores, ok? Tem aqui um exemplo da análise do sono, ok? E aqui tem a parte de sono mais leve, quando estão acordados, e a parte em que é sono profundo. E de facto eu tenho, nem 3 horas chega a minha média. E pronto, agora, o que é que do ponto de vista de desenvolvimento? Como eu vos disse, nós oferecemos um SDK que está disponível para Android e iOS e também em .NET para a aplicação em Windows Phone. Vocês têm namespaces próprios que podemos usar e eu vou usar aqui um truque também que é muito bom caso vocês queiram fazer alguns testes, que é como implementar se vocês não têm a band ainda, ok? Depois, vocês conseguem, então, registar os eventos, conseguem até customizar a vossa aplicação e ter tiles. A forma como são apresentados as aplicações na band é que vocês conseguem criar tiles, que é a vossa aplicação, onde vocês podem ter, inclusive, botões, conseguem ter ação e reação com base na app. E pronto, e depois vocês têm aqui uma parte então que é extensível, o modelo de implementação. Precisam sempre do PC ou do telefone ou de qualquer outro dispositivo, mas que tenha a computação, porque na realidade o código não corre na band, ok? E pronto, já tínhamos falado aqui, vocês conseguem então, até existe, se vocês tiverem em vista desenvolvimento de mobilidade, existe até o próprio SDK já para Xamarin, onde vocês podem implementar para todas as plataformas com as mesmas tecnologias e apontando para um único codebase. E depois vocês então conseguem, quando desenvolvem, vocês acedem aos sensores, basicamente, criam os tiles da vossa aplicação e conseguem fazer personalização e depois implementar os use cases que vocês acham relevantes. E pronto, eu queria vos mostrar aqui só um exemplo, ok? Deixem-me pôr aqui em... já estão a ver, ok? Deixem-vos mostrar aqui a forma como eu consigo... Eu tenho aqui um projeto, ok? Que é uma aplicação, se vocês virem... Deixem-me aqui correr o Zoom It. Se vocês virem, é um projeto, é o Universal Windows, é um exemplo de um projeto para dispositivo móvel ou para o PC. Eu vou correr aqui no PC, mas o que vocês precisariam aqui é nada mais, nada menos, e eu vou aqui para... É um exemplo muito curto. Vocês veem aqui que eu tenho já definido o Microsoft Band. É o SDK que nós utilizamos para conseguir aceder e registar com a Band. Agora, existe, e vocês podem facilmente fazer download, existe uma API, um SDK, que se chama Fake Band. E Fake Band o que faz é que vocês não tendo uma band, ou não querendo estar a perder o tempo de sincronização, fazer o pairing, vocês podem emular todo o comportamento da band, ok? E este Fake Band o que faz é que implementa as mesmas interfaces exatas se vocês estivessem a usar o Microsoft Band. E então, basicamente aqui no código o que eu fiz, e aqui só um ponto aqui rápido para vocês verem, eu tenho aqui, vou pôr aqui um bocadinho mais zoom e vou tirar isto. Tenho aqui esta parte de Fake Band, eu também estou a utilizar, se eu vier cá acima, também tenho, além do Microsoft Band, ou seja, eu uso o SDK do Band, mas o registro sobre o dispositivo é feito com este Fake Band, ok?
Isto é muito prático, porque assim eu nem preciso de estar a ligar aqui o device para fazer os testes e as brincadeiras que eu vos queria mostrar, o que é uma grande mais-valia. Então o que é que eu tenho aqui? Vou aqui só mostrar no slide que eu tinha aqui o exemplo da arquitetura que eu vou estar aqui a mostrar. Então o que é que eu tenho aqui? Muito rapidamente, tenho então, vamos imaginar que temos a band aqui ligada, na realidade é o tal fake band. Eu tenho esta aplicação de Windows Phone, ou que podia ser Android ou qualquer outro dispositivo, mas vamos estar a trabalhar aqui maioritariamente. E o que é que ele vai fazer? Ele vai recolher, vai se registar na band e vai começar a recolher a informação dos sensores. Okay? Estamos a falar a um ritmo bastante acelerado. Posso tirar informação sobre o giroscópio, sobre a temperatura da pele, sobre a batida cardíaca, etc. Agora, qual é o ponto aqui relevante para quem faz development e para quem está a querer e tem curiosidade sobre esta parte da IoT? É que eu vou-vos falar aqui principalmente de uma área em que eu, através desta app, vou conseguir exportar e enviar estes eventos através da internet, ok? Podia ser para uma infraestrutura cloud que apenas registra e mete em storage toda a informação. É isso que acontece na realidade quando os dados vão automaticamente para o Microsoft Self. Mas eu tenho aqui uma aplicaçãozinha muito rápida que o que vai acontecer é que ele vai enviar todos os eventos que registra do Band pela internet para uma aplicação feita em Node.js, ok? Que o que faz é receber os eventos e reenviá-los outra vez por uma socket, ok? Por um WebSocket. E depois eu tenho um site que podia estar alojado numa solução cloud, qualquer fornecedor de cloud que vocês tenham, em que na realidade essa página, eu dei aqui o exemplo dos serviços que vocês podem usar em Azure para alojar esta página ou este código, em que na realidade o que ele vai fazer é que vai se ligar por sockets aqui a este aqui chamo-lhe quase um broker, porque ele recebe os dados e envia, não faz mais nada, ok? Agora, a partir do momento em que ele está a enviar em real time, porque não se esqueçam que a band está continuamente a enviar para o telemóvel vai enviar também em real time para este WebSocket e a partir daí eu consigo também aceder via web. E já vão perceber porque é que esta arquitetura assim parece meio complexa. Agora, depois temos aqui os clientes, aqui é o browser, ok? Qualquer utilizador na internet consegue aceder então aqui a esta página web. Agora, porque é que eu tenho esta arquitetura? O objetivo é pensar que vocês podem ter vários utilizadores que têm várias bands, ok? Em escala, ok? Em que todos eles têm esta aplicação que vocês criaram, todos eles estão a recolher, então querem enviar imaginemos que eu queria agregar todos os dados de todas as pessoas para fazer algo em particular. E já vamos ver o exemplo. E então, basicamente o que eu estou a fazer é, estou a enviar para este WebSocket para que depois ele disponibilize num site web diretamente os dados. Mas a questão é em real time. E aí depois entra todas as vantagens que nós temos na área do web, ok? E a nível de dashboards, de real time. E é aqui que entra muito toda a parte do open source que existe. A web é claramente a plataforma mais aberta que existe. Há um foco muito grande agora em JavaScript, há uma trend enorme de desenvolvimento de JavaScript. O Node.js, o que veio trazer foi esta capacidade de utilizar o JavaScript como código back-end, okay? Que antes não havia. O JavaScript antes era só utilizado para suportar algumas funcionalidades adicionais nas páginas web. Mas agora isto aqui corresponde nada mais nada menos ao meu back-end, ok? E agora, eu vou-vos mostrar aqui então o que é que eu consigo fazer a parte básica. Então eu tenho esta aplicação, que era aquela minha, esta é a tal que corre no telemóvel ou no dispositivo, aqui vai correr no meu PC. E o que é que eu tenho aqui? Eu tenho apenas uma página, ok? Que é esta que nós já vamos entrar em detalhe, mas eu tenho aqui esta parte que é o Node Server. É o meu back-end, ok? Está tudo no mesmo projeto, só para ser mais fácil e não estar a perder muito tempo. Então, o que é que vamos se calhar aqui olhar primeiro para estas fabulosas linhas de código. O que é que eu tenho aqui?
É muito simples. A única coisa que estou a criar é um WebSocket server num dado porto, ok? E por cada ligação que eu recebo, eu vou começar a receber a mensagem e a reenviá-la para qualquer outro cliente que esteja ligado. Ou seja, basicamente estou aqui a fazer broadcast de tudo o que recebo. Porquê é que isto é interessante? É que eu vou correr aqui, ok? Aliás, até vou comentar aqui uma linha antes, só para vocês verem as mensagens a chegar. Eu vou aqui, vou correr a aplicação, ok? Ele está à espera, ainda não tenho nada ligado. Quem é que se vai ligar aqui primeiro? Vai ser a aplicação. E a aplicação, por sua vez, está ligada à band, ok? Que vai receber os eventos. Então vamos arrancar aqui a aplicação. Ele só está ligado. Agora vamos abrir aqui o tal fake band. O que está a fazer, na realidade, é emular a band. Ou então, ele está só a tirar valores random de batida cardíaca e de giroscópio, que foi o que eu escolhi, ok? Podias ter escolhido qualquer outro. Então ele basicamente agora está a enviar para este WebSocket server todos estes dados. Agora, porquê é que isto é relevante? Porquê é que eu estou a falar disto? Ok. Então, vamos lá pensar numa coisa. Eu agora posso criar então a tal página web, ou seja, na arquitetura agora estou a falar desta parte aqui, ok? Desta parte aqui, ok? Em que eu vou-me conseguir ligar ao WebSocket Server, ok? Então, todas aquelas mensagens que agora vocês viram ali a correr, a página web pode receber. Ou seja, nós estamos aqui numa fase de real-time em cima de um ou vários bands, porque agora qualquer utilizador que estivesse a correr esta aplicação também estaria a enviar os seus dados da sua band. Então pronto, eu escolhi aqui, eu vou abrir, tenho aqui uns botõezinhos, que na realidade, deixa-me só tirar aqui uma coisa que senão ele demora um tempinho. Como ele tem que escrever tudo isto, eu vou parar isto. Agora vai dar aqui um erro, ok, pronto. Eu vou só comentar esta linha, porque esta linha atrasa-me aqui o processamento, ok? Porque ele tem que escrever tudo na consola, não fica tão rápido. Vou gravar, vou correr novamente, aqui limpar isto, ok. Pronto, vou arrancar novamente a aplicação e no browser até vou testar e vamos ver o que é que eu já poderia expor para o mundo, ok? Não é isto aqui, já vos mostro essa parte, mas pronto, ele está a recolher. E o que é que vocês veem aqui? Agora, em web, e aqui reparem que já se isto estivesse num site público, qualquer pessoa já conseguia ver e estar a receber estes dados. Agora imaginem receber de vários, ok? Isto é um exemplo muito prático, ok? Nós já vamos trabalhar e melhorar esta parte, ok? Vou parar isto só para continuar e já vamos ver, a partir daqui abre-se um mundo. E esse é o real valor e a mensagem que eu queria passar. A parte real-time há de ser sempre uma realidade em qualquer projeto da IoT, ok? Real-time ou near real-time. Muitas das vezes são recolhidos dados, seja de sensor, não interessa muito o use case e a particularidade do que é que está a ser medido, se é a energia das tomadas, se é algo de desporto, não interessa. A questão é que o real-time tem sempre uma presença. Nós podemos até persistir os dados que são persistidos só para análise e processamento posterior, mas a necessidade de real-time está sempre patente. E então vamos ver como é que, nas trends de desenvolvimento e o que está a acontecer hoje, como é que isto se encaixa na parte de IoT. Pronto, isto são muito dos números, eu vou passar isto um bocado mais rápido. Isto são os números e vocês ouviram na keynote, as perspectivas de desenvolvimento e aposta na parte da IoT apontam para uma brutalidade de dispositivos ligados à internet. Aqui em baixo vocês têm, são PC, smartphones e tablets.
e estamos aqui em 2016 e vejam aqui a subida que está prevista pela Gartner e pelos analistas de mercado. O facto de vocês terem os dispositivos ligados à internet vai fazer explodir um outro grande tema que vocês também já devem ter ouvido falar, e se calhar até antes da parte da IoT, que é a componente Big Data. De facto, se todos estes dispositivos começarem a enviar-nos informação, nós vamos ter uma grande necessidade de conseguir ter escala para processar todos estes dados. Okay? Imaginem, este exemplo que eu vos estava a mostrar da Band, imaginem que nós tínhamos em Portugal, imaginemos o exemplo ridículo de todos os portugueses que tinham uma Microsoft Band. Estamos a falar de 10 milhões de dispositivos a enviarem informação a um ritmo alucinante. Imaginem, no espaço de um mês, a quantidade de dados que nós estaríamos ali. Okay? E se quiséssemos guardar. E, de facto, isto é uma realidade. A parte de Big Data e de IoT estão muito ligados. Agora, e essa é a grande realidade hoje em dia de quem começou a trabalhar em IoT. É que os projetos não são simples. O exemplo que o Pedro deu de manhã, a questão de nós termos de pensar no nosso use case, se nós temos, qual é a rede de comunicação que nós vamos usar, se é GSM, se não é, o tempo de bateria que é expectável e que nós precisamos para os nossos dispositivos, depende de cada implementação. E nós temos aqui 3 áreas que são as 3 áreas que a Microsoft se decidiu começar já a registar. E temos a capacidade, primeiro, que eles... É difícil ter escalabilidade hoje. A cloud, a grande vantagem da cloud é claramente resolver este tema. A parte de customizar, esta tem muito a ver com estas redes, a panóplia de devices, a panóplia de aplicações, plataformas que hoje em dia... Há um tempo atrás não era assim, toda a gente usava Windows. Hoje em dia nós olhamos para o consumer do nosso produto como um conjunto de plataformas que nós temos de suportar. Okay? E depois também a questão de... São projetos que demoram algum tempo. O Pedro falou, e muito bem, a criação de um teste e para testar um dispositivo normalmente tem ciclos de desenvolvimento e teste mais longos do que nós estamos habituados na parte de software. E então nós... decidimos focar, e este é o foco da Microsoft, e vocês vão perceber que nós estamos a posicionar-nos na parte de vos dar plataformas e tecnologias para resolver estes problemas que vocês têm. E vocês têm aqui uma parte de resolver os issues de conectividade, ok? E vamos ver a abordagem muito aberta que nós estamos a ter, em vez de criar standards nossos ou coisas proprietárias, não. Nós estamos aí por um caminho muito open source. A capacidade de vos facilitar a criação de insights, ou seja, de pegar nos dados, vocês processarem sem ter de tirar um curso inteiro para ser um data scientist. Ainda há pouco estávamos aqui a falar da necessidade. Sim, é verdade. É um demand que já existe muito, principalmente lá fora, mas faz todo o sentido hoje em dia nós termos cursos especializados nesta área. Mas óbvio que se nós queremos democratizar isto, nós temos que criar algo mais fácil para power users, pelo menos. Okay? E depois, de ser algo que vocês conseguem facilmente e rapidamente adotar, testar e ver se acomoda às vossas necessidades. Okay? Estas são as premissas do trabalho que vocês têm tido. E depois, em paralelo, decorre tudo o que existe na nossa indústria, que tem havido aqui algumas movimentações que são muito importantes para quem está na parte de software em IoT. Estamos a falar de arquiteturas novas que têm muito a ver aqui, por exemplo, o Docker, a parte de ser deployments e criação de software que é container-based. Okay? Isso vai mudar muito a forma como as aplicações são deployed, não criar um lock-in sob um fornecedor de cloud. Ou seja, vocês fazerem uma aplicação, hoje estão a Azure, amanhã estão a AWS, depois um dado de serviço fica mais caro, vocês voltam para a Azure e isto tem que ser fácil de fazer. Okay? E a estas arquiteturas orientadas aos containers e mesmo aos microserviços, é a nova buzzword, digamos assim, mas que está a agarrar bastante, visa mesmo
eliminar este lock-in e deployment fácil e uma melhor gestão, digamos assim, dos vossos projetos de software. Depois tem a parte da gestão de serviços, ou seja, nós subirmos um bocado o nível das ofertas que vocês têm em cloud, ok? Não estou a falar só da Azure como Microsoft, mas o que vocês veem, tanto a Amazon como nós, como a Google, o que estão a fazer é vão de forma incremental acrescentando serviços que se apoiam em serviços que já existiam. A Azure começou praticamente com a parte de storage e depois com as VMs. Hoje em dia vocês já têm muitos serviços que se apoiam nestes serviços, ok? Então vamos criando camadas de abstrações até chegar quase a algo que oferecemos como um serviço aí que implementa algumas funcionalidades que já estão totalmente feitas e testadas. Depois também um ponto muito importante que é o DevOps, também esta diria que é uma buzzword relativamente mais recente, mas que é uma necessidade de há muitos anos de quem trabalha em software. E hoje finalmente há uma abertura muito maior entre todos os parceiros que criam e implementam pequenas partes dos ciclos de life cycle de projetos. Estou a falar desde a parte de builds até à parte de gestão de projeto, metodologia Scrum e até à parte de release management, ok? E tem havido este salto muito grande e que vocês hoje devem olhar e tentar trazer para os vossos projetos de IoT. E depois, claramente, a parte toda de Internet of Things, que naturalmente vai evoluindo. E hoje já ouviram falar aqui de algumas coisas na Keynote, hoje de manhã com o Pedro Rosa e com o Celso, de alguns caminhos que estão a ser seguidos. Há uma grande guerra, já houve no início, ainda continua, eu acho que ainda vai continuar, mas que são guerras de standards. Isto é como vocês viram, o dinheiro que está ali envolvido é muito, e obviamente há sempre aquela guerra entre standards. Agora, já se percebeu claramente que optar por standards abertos, que todos façam opt-in, é a forma de nós passarmos daquele ciclo de hype que o Celso mostrou, aquela curva, para algo mais maduro, ok? E pronto, na parte do web, que é também aqui o ponto muito importante, nós temos tido agora, já há uns anos, também uma grande diferença. Há uma panóplia, para quem trabalha web, há uma panóplia de tecnologias que hoje são usadas, já estão muito mais também standardizadas na forma como são usadas, e isto são só alguns das mais conhecidas, mas isto começou tudo a aparecer depois do standard HTML5 ter sido fechado. Vocês veem agora a ECMAScript e a ECMA muito mais empenhados em fechar os standards, tanto o W3C como o TC39, que é o grupo que define a parte de JavaScript, como o W3C para os standards de HTML. Porque, de facto, o web continua a ser a plataforma mais interoperável entre as plataformas de computação, ok? E eu estou a falar de macOS até iOS, até Android, até Windows, até Linux, o que for. O web continua a ser o standard mais aberto. Agora, o que é relevante aqui para a parte de projetos IoT? É que, de facto, vocês têm aqui três áreas. Eu elegi aqui três áreas. Uma da IoT que tem muito a ver com o que é que existe, que vocês já conseguem fazer com tecnologias web, maioritariamente com JavaScript, e o que é que vocês já existem. Por exemplo, há dispositivos, mas deixem-me começar a abrir já todos. Eu começo aqui pela parte da IoT. Vocês têm aqui este símbolo, é o símbolo da Tessel. A Tessel são umas boards, tal como existe o Raspberry. Presumo que todos conhecem o Raspberry. A Tessel permite-vos muito facilmente, já existe muita coisa feita em que corre Node.js. Qualquer aplicação feita em JavaScript vocês conseguem colocar ali. E depois começam a aparecer, por exemplo, este é o Johnny 5. O Johnny 5 tem uma infraestrutura toda feita em Node.js e JavaScript que vos permite implementar vários projetos de IoT, seja de recolha no dispositivo até backends, ok? Open source totalmente. O Silent.js é de robótica, já tem muita coisa implementada em JavaScript e que integra com interfaces conhecidas para quem trabalha com robótica. E isto são só meros exemplos, são provavelmente os mais conhecidos. Depois
Temos a parte em que vocês querem mostrar os vossos produtos, os dashboards web ou mesmo de aplicações de mobilidade podem ser feitos com tecnologias web. E vocês o que veem é que eu escolhi aqui uma parte que tem a ver com a componente 2D e 3D. Vocês têm aqui o WebGL, é um standard feito e já fechado pelo W3C de uma implementação que vai diretamente à OpenGL e às placas gráficas. E a performance é fabulosa. Okay? Eu vou-vos mostrar aqui um exemplo do Babylon.js. O Babylon.js o que faz é basicamente permitir-vos implementar em JavaScript com uma API de mais alto nível do que o OpenGL direto. Okay? Mas trabalha e não é mais do que uma camada de abstração em cima do WebGL. E depois tem outras, tem o 3GS. O 3GS é muito de... o 3D também, aliás o D3, que é também permite-vos criar gráficos em real time sobre qualquer métrica que vocês tenham, seja em real time ou seja dados estatísticas. Vocês já viram um trabalho que foi feito, esse D3 foi feito pela equipa do New York Times. O New York Times aqui eu acho que foi há 3, 4 anos, começaram a apresentar na web artigos bastante complexos e detalhados sobre os variados temas, desde evolução da humanidade em termos de idades, muito obviamente focado nos Estados Unidos, como é que a percentagem de mulheres versus homens ao longo dos anos, média de idades. Eles apresentavam estudos que tentava usar a parte apelativa gráfica para ajudar-nos a explicar as conclusões que eles chegaram. E essa biblioteca JavaScript, o D3, nasceu pela equipa do New York Times e hoje em dia é se calhar a mais utilizada para fazer display de gráficos em web. E pronto, e tem outras mais. O Babylon é provavelmente das que me têm feito o mais wow factor. E vocês conseguem implementar 2D e 3D e, por exemplo, existe até a possibilidade hoje de vocês já terem jogos inteiros. O Babylon.js, nas suas páginas de demo, tem o Assassin's Creed, um jogo, a versão mobile, toda implementada em Babylon.js. E estamos a falar já de uma complexidade que não é propriamente desenhar um cubo, ou um círculo, ou uma esfera. Okay? E vou-vos mostrar também a performance que vocês têm nisto. O facto de ser tudo acelerado pelos GPUs, diretamente através da definição do web e pelo próprio browser, é uma diferença abismal, algo que nós não víamos aqui há uns anos atrás. E depois, mais para quem tem os seus projetos, onde de facto lidamos com muitos dados, há a necessidade de fazer display dessa informação. Tem o D3, como eu vos referi há bocado, mas, por exemplo, existem, este símbolo aqui é do Power BI, é um stack Microsoft, que vocês podem implementar seja em web, seja em aplicações móveis, mas existem outras soluções open source. Se calhar as mais conhecidas são o Kibana e o Grafana. O Kibana tem até, por exemplo, para quem é da IT mesmo, existem soluções que fazem logo recolha, por exemplo, de todos os logs aplicacionais e vocês metem este dashboard em cima e aquilo é mesmo realmente apelativo visualmente. O Grafana igualmente também já tem muitas ferramentas, já há muitas startups que utilizam isto, muitas vezes para fazer métrica das suas aplicações e do seu negócio. Okay? E pronto, são aqui algumas luzes que eu gostava de deixar. E, por exemplo, vocês optarem por cloud e por serviços cloud, seja a Amazon, seja a Azure, por exemplo, ou mesmo Google, mas vocês começam a ver em muitos deles esses tais serviços que já vos são dados free of charge. Free of charge não, alguns desses são pagos, mas estes que são open source tipicamente são free. E então, por exemplo, aqui vocês têm o exemplo do Kibana, que vocês podem chegar ao marketplace do Azure e chegar lá e ele faz o deploy todo e depois é só configurar. Okay? E é free of charge. Claro que, obviamente, isto pressupõe que vocês têm uma estrutura de dados que pode ser implementada da forma que vocês quiserem. Aqui está um exemplo das várias soluções com a Hadoop e são tipicamente soluções muito utilizadas para um volume de o verdadeiro Big Data. E ok, agora vamos continuar aqui na demo.
e vamos trabalhar um bocadinho aqueles dados. Aquilo estava feio, não é? Aquilo estava a mostrar os dados, mas numa página em branco não é muito apelativo. Ok, então vamos começar aqui. Primeiro, mostro-vos aqui um exemplo. Isto é uma implementação foi o último. Vocês podem ir ao site do Babylon.js, ok? O Babylon.js, só para vos mostrar, ok? Tem aqui um conjunto de exemplos e de samples, todos esses vocês podem facilmente, com o browser, conhecer, e há coisas realmente espantosas. Eu vou-vos mostrar aqui uma, que é uma das mais recentes e que tem a ver com das corridas mais exigentes de sailing, ok? E eles atravessam, dão a volta ao mundo, ok? Então, decorreu uma há relativamente pouco tempo e eles implementaram todos com as métricas do vento e a performance dos barcos ao longo da corrida, ok? E é muito interessante ver isto aqui e vão ver a performance também. Deixa-me lá refrescar que ele já estava aberto aqui há um tempinho. Isto não tem rigorosamente nenhum plugin, não tem ActiveX, nem tem nada. Isto é HTML puro e duro. Ok? Acho que é aqui. Então o que é que vocês veem aqui? Ele tem a animação toda montada, vocês têm controle total. Por exemplo, esta parte do Babylon.js tem a noção de câmera, onde é que está o foco. Pode ser usado para criar jogos, como eu já vos disse. Mas o que é que vocês veem aqui? Não sei se conseguem ver bem. Posso tentar fazer um zoom aqui com isto. Não, pois ele não dá com a parte de 3D. O que é que vocês veem aqui? Vocês veem a direção do vento, ok? Se está mais forte ou não na parte vermelha, e veem aqui o percurso dos barcos ao longo da corrida e dos vários dias que eles fizeram. Isto está tudo feito, como vocês veem, há muitos dados por trás. Imaginem só ter as métricas de vento no planeta todo, depois dos barcos, a velocidade que eles decorreram ao longo do tempo, ok? Vocês veem aqui o time frame. E é giro ver que, se repararem, os barcos andam mais se o vento estava a vermelho, que estava forte, ok? E vê-se mesmo quando eles tentam subir, que há barcos que ficam quase parados porque não devem ter apanhado vento. E é giro ver a potencialidade, e isto para quem está numa startup a entrar no mundo IoT, vocês acreditem, vocês vão ter necessidade também de trazer o wow factor, ok? Agora, e esse é o ponto importante aqui desta sessão, que era mostrar-vos como é que com estas tecnologias web conseguem ter real-time. Vocês, na realidade, isto podia ser feito em real-time também, obviamente era muito mais parado. Este é o resumo, mas é muito interessante ver a potencialidade que vocês têm hoje e de criar um grande efeito sobre as vossas soluções. E pronto, este é só um exemplo, ok? Vocês têm muitos outros. Este também eu gosto muito de mostrar. Isto é uma loja onde eles começaram a desenhar produtos em que vocês conseguem ver os produtos literalmente através para comprar, não é? Para ser mais apelativo, vocês conseguem ver aqui. E eu queria mostrar exatamente aqui. A potencialidade disso e a performance. Chargement, é francês. Agora, ok. Vocês estão a ver a velocidade que vocês têm nisto, o detalhe que vocês conseguem. Isto, de facto, é muito. Há muito, por exemplo, nós temos cá algumas startups em Portugal que trabalham com a parte de impressão 3D. Esta empresa em particular, francesa, trabalha estes modelos 3D que vocês podem depois integrar com o Babylon.js e usar para demonstrar. E são esses mesmos modelos que eles usam depois para fazer impressão, ok? É um exemplo também bastante interessante. Mas pronto, voltamos aqui então para a nossa sample, ok? Então o que é que nós temos aqui? Deixa-me parar isto, desligar isto. Vamos correr então outra vez isto ainda está a correr. O nosso WebSocket Server. E agora eu vou-vos mostrar aqui. Vou correr. O que é que pode ser feito em paralelo? Isto foi muito rápido de fazer. Eu tenho aqui, quando eu carrego nestes botões aqui, na realidade o que ele está a fazer é estar a abrir o browser para uma página HTML, ok? HTML puro e duro. O que eu lhe chamo os front-ends, ok?
E os frontends estão aqui. Eu tinha 3 exemplos. Tenho um que é de Explosions, um de Artbeat e a minha página teste, que é aquela página horrorosa que eu vos mostrei, só a mostrar os dados. Vamos ver agora algo mais interessante e que já mostra exatamente o que vocês podem fazer com estes dados em real time da Band. Eu vou carregar aqui. Não é muito bonita a página, mas vejam. Ele está a receber os dados. Este Artbeat é algo que vocês podem... Eu fui buscar isto ao CodePen. O CodePen é um site que vocês têm vários snippets de código HTML, experiências feitas e partilhadas pela comunidade web. Aliás, isso é se calhar outro grande ponto da comunidade web, é que de facto eles são super ativos e vocês conseguem encontrar. Então, eu encontrei este gráfico em real time e a única coisa que tive de fazer é integrar com os eventos que eu estava a receber da Band. Okay? E aqui vocês veem, eu tenho as batidas cardíacas lá em cima, ele vai variando aqui os valores, e o giroscópio. Isto são valores random atirados pelo tal fake band, mas se eu estivesse aqui agora ligado ao dispositivo, eu ia ver em real time, enquanto estava a conversar aqui, ia ver a batida cardíaca, ia ver também a forma como o giroscópio se mexia. E pronto, e depois até podem entrar já numa área que, por exemplo, vocês podem desenhar coisas em Babylon.js ou o que for, para mostrar coisas também elas muito giras. Este é um exemplo que já utiliza WebGL, ok? Está feito com Babylon e o que ele está a fazer é que ele mostra um pontinho por cada valor que aparece do giroscópio, ok? São valores random e ele vai aqui a borbulhar. Agora vejam a possibilidade que é mostrar isto e ter este wow factor que vocês podem ver. E se eu vos mostrar o código, eu vou parar aqui, pronto, se eu parasse ele crashava, também pronto, isto não está, é código demo, ok? Nada bulletproof, mas se eu vier aqui então, e eu começo se calhar por mostrar este das explosions, vocês vejam como aqui eu não tenho muito mais do que ir buscar aqui algumas coisas de jQuery, depois ter um SVG container, ok? Isto utiliza SVGs para trás e tenho aqui a chamada ao meu único ficheiro de JavaScript, que é o que implementa toda a lógica. Então o que é que eu tenho aqui? Aqui, este foi o tal código que eu fui buscar à internet, que funcionava com valores random, e a única coisa que eu fiz foi pegar nisto e ligar com os eventos que estão aqui. São estes métodos aqui. O que é que eu estou a fazer? Eu estou a ligar-me ao tal WebSocket Server e a partir daí eu registro os eventos, ok? Eu registro se ele escreve na consola se a socket ficou aberta ou fechada ou se teve um erro. E depois, por qualquer mensagem que eu esteja a enviar via WebSocket, o que ele vai fazer é agregar os valores que vêm na própria mensagem, vem em JSON, e depois a única coisa que eu faço é introduzi-los neste visuals, que é a parte que já estava feita, ok? Ou seja, mensagem principal é que vocês devem tirar partido nos vossos projetos de IoT, devem tirar partido de muita coisa que já está feita e a web é claramente a parte principal com que vocês conseguem mostrar. Agora, também tem a parte de recolha de dados e a parte toda do dispositivo que requer o seu trabalho, mas que muito facilmente vocês hoje já conseguem ter um real-time com muita performance. Ok? E pronto, e agora, para só continuar, pronto, isto era só para revermos aqui a informação, mas pronto, acho que já perceberam, ele enviou os dados para o WebSocket e o WebSocket vem aqui. Agora reparem, se eu tivesse múltiplas aplicações a enviar para o WebSocket, todas pediam, eu podia ter ali vários pontos a aparecer, por exemplo, naquele Explosions de cada uma das bands. E pronto, agora, falei-vos aqui da parte dos dados, ok? E aqui eu queria vos mostrar um pouco o que é que a Microsoft e com a nossa plataforma, que é o que eu posso falar por conhecimento, quais são as abordagens que nós temos tido para reforçar aqueles 3 pontos que nós queremos resolver para a componente de IoT. Vocês têm
No Azure e na nossa plataforma de cloud, vocês têm uma componente bastante grande que se chama Azure Data Platform. Okay? E aqui vocês já têm um conjunto de serviços que vocês quase que integram entre si para criar as vossas soluções. Vocês têm uma parte de gestão de informação, cujo principal aqui para IoT são os Event Hubs. Os Event Hubs permitem, numa escala inimaginável, receber milhões de mensagens vindo de dispositivos. Okay? Eu já vos vou mostrar como é que as nossas arquiteturas de IoT tiram partido desta Azure Data Platform. Vocês veem aqui, tem data sources, que podem ser dispositivos, podem ser também data sources que estão em servidores, pode ser servidores de SQL, etc., como aplicações que enviam dados para aqui. Depois vocês têm também uma parte de quando começam a entrar na Big Data e entrar em escala, que vocês precisam de ter escalabilidade, há várias soluções para o fazer. Depois já tem a parte que já traz o Intelligent Cloud, serviços de Machine Learning que vocês podem implementar cenários, seja de manutenção evolutiva, manutenção preventiva, seja, por exemplo, sei lá, adivinhar o resultado das próximas eleições. Muitos cenários desses baseados em métricas, por exemplo, de redes sociais, etc. Até soluções de Stream Analytics. Stream Analytics faz-vos processamento dos eventos em real time. Tipicamente o Event Hub e o Stream Analytics estão muito relacionados. O Event Hub para receber os eventos e o Stream Analytics para vocês fazerem processamento em real time. Okay? Depois, também tem, isto já foi anunciado agora no último evento, são se calhar as novas trends, que é a parte já realmente intelligent, os Cognitive Services, que é o Project Oxford, o antigo Project Oxford, onde vocês têm APIs de reconhecimento facial, têm tratamento de processamento de vídeo, têm processamento linguístico, têm uma panóplia de coisas que vocês podem incrementar numa lógica de melhorar ainda o serviço e trazer alguma inteligência para a vossa solução como um todo. Depois a parte dos dashboards, aqui vocês viram só aqui a Power BI, mas lá está, há soluções para a maior parte disto que são open source. Por exemplo, o HD Insight é baseado em Hadoop e o Hadoop é open source. Okay? Existem muitas empresas que criaram soluções em cima da Hadoop e vos oferecem praticamente uma solução já toda testada, já toda montada e revista, e depois tem, obviamente, às vezes muitos deles até depois cobram por serviços, seja de consulting, seja de suporte, etc. E pronto, e depois aqui na parte lateral vocês já veem, pronto, desde as pessoas até aqui às novas grandes trends, a web, que foi aqui o foco hoje, e a parte mobile, os bots, já ouviram falar, tanto nós lançámos a Bot Framework, como o Facebook também, uma semana depois, lançou também a Bot Framework, e eu acho que vai ser aí uma trend interessante, porque isso tornou-se possível maioritariamente porque esta parte de serviços cognitivos, onde vocês têm tratamento de linguagens e tudo mais, junto com a parte de Machine Learning, permite-vos ter já algo melhor do que aquela voz robô quando nós telefonamos para os call centers ou uma coisa assim. É um bocadinho acima e eu acho que é um passo seguinte, não nos vai facilitar e não vamos passar a adorar a falar com bots e máquinas, ok? Eu acho que não, mas daqui a uns anos. Isto é gradual e temos que ir vivendo estas fases. E pronto, e aqui eu gostava de vos mostrar isto até para ficarem depois com isto nos slides. Há um documento, há um PDF público sobre o que é uma arquitetura de referência para soluções de IoT. Okay? E isto é com base nos projetos que nós temos tido, internacionais. O exemplo da BMW, que também o Celso mencionou, esse projeto foi anunciado também no Build e entrou em produção no próprio evento do Build, onde eles agora conseguem fazer a recolha de praticamente todas as viaturas da BMW, e isso foi um projeto muito grande. Okay? E muitas dessa experiência nós começamos agora a partilhar. Okay? Então, tipicamente vocês veem, e eu começo aqui, tem todo o tipo de dispositivos, que hoje em dia já é uma gama grande, desde dispositivos com utilização baixa de energia, até Raspberries, até outro tipo de dispositivos mais fortes, com capacidade de processamento e capacidade de internet, aquilo é esse IP. Okay? Pronto.
Na maior parte dos projetos da IoT, vocês vão ver estes pequenos dispositivos que podem ter muitos, mas que não têm capacidade de processamento nem conectividade. Okay? Então, tipicamente, trabalham com outro tipo de ligações, okay? ou conectividade utilizando outros protocolos, tipo 868 e uns que eu nunca tinha ouvido falar aqui há 3 anos atrás, e que interligam-se com o que nós chamamos uma Field Gateway. Okay? E essa Field Gateway o que faz é que é o tal ponto onde já temos processamento, recolhemos todas as métricas dos dispositivos de baixa potência e que não têm conectividade, e essa Field Gateway o que vai fazer é que é o ponto de partida para nos levar os dados para os nossos backends e a nossa solução, que se queremos escala, garantidamente terá de estar cloud-based. Okay? Pronto, e aqui depois já são um conjunto de requisitos, desde a parte de processamento de dados, porque esperamos receber dados em real time, a parte de guardá-los para processamento posterior, desde módulos de machine learning e analytics, onde nós depois podemos criar alguns use cases, seja apresentados em web, mobile ou o que for, até parte de, por exemplo, a parte de UX e apresentação, até aos backends de aplicações, até à parte de gestão dos próprios dispositivos. Este é e o Pedro também falou isso na Keynote hoje, um dos grandes desafios nesta fase preliminar da IoT é a gestão remota dos dispositivos. Nós não queremos, se temos uma quinta com não sei quantos hectares, em que temos 40 ou 70 ou 80 dispositivos, eu não quero, se me lembrar de fazer um update à minha solução, foi ir fazer um firmware e passar ali 2 dias a percorrer a quinta toda a fazer updates aos dispositivos todos. Isso é uma real preocupação, além da segurança. Okay? E então, vocês veem aqui estas partes de provisioning, APIs que já são dadas para registar os dispositivos e começar a dar os primeiros passos numa gestão centralizada e remota. Okay? E pronto, estes são os serviços que vocês têm em Azure, onde vocês podem, são os principais e mais utilizados. O IoT Hub, há uma sessão hoje à tarde, o IoT Suite, onde o Marco vai-vos falar mais detalhadamente o que é que esta IoT Suite vos apresenta, mas na realidade o IoT Suite, como vos disse, não é mais do que um aglomerador já todo configurado, bem configurado, com base na nossa experiência e que tira partido do Stream Analytics, do Event Hub, que é o tal serviço que recebe os eventos, até à parte de storage, até à parte de encaixar as aplicações dentro da vossa solução. O IoT Hub é um aglomerador disso tudo, ok? Muito mais fácil de configurar e que vos dá uma pré-definição já toda feita e que, quer queiramos, quer não, vem de muita da experiência que nós passamos e as dores de cabeça que nós passamos para implementar os projetos como o da BMW, ok? E pronto, e depois também um ponto muito interessante que eu vos chamava a atenção, estes são os 2 serviços que foram anunciados, além do IoT Suite, que era, digamos assim, o serviço mais alto nível que nós podíamos utilizar, foram anunciados estes 2 no último evento do Build, ok? O IoT Device Management, ou seja, eles já implementaram, recolheram todos os takeaways, digamos assim, dos nossos projetos e decidiram implementar algo que vos dá free of charge, pronto, não é free of charge porque isso é um serviço pay as you go, mas out of the box implementa-vos e facilita-vos a implementação, gestão, certificação dos vossos dispositivos. E usa, e aí é o ponto seguinte, mas já lá vou, e depois também tem o IoT Gateway, que é um SDK que vocês podem, por exemplo, utilizar se vocês já têm dispositivos mais antigos. Estou a falar de NetDuinos, Arduinos, coisas até Galileu, para quem já tinha. O Galileu depois acabou por ser descontinuado da Intel, mas imaginemos que vocês tinham uma solução montada em cima disso. Vocês conseguem, com este IoT Gateway, vão poder agregar a integração com as tais Field Gateways, os que agregam os dispositivos todos. Vocês vão conseguir muito facilmente implementar isso, ok? Porque isso requeria também trabalho, ok? E então, se vocês virem estes 2 serviços, e se eu voltar aqui à arquitetura base, implementam esta parte, ok? São SDKs que vos visa facilitar a vossa vida aqui e a parte de provisioning, device state
identificação, registro, ok? Ou seja, em vez de isto estar meio perdido e implementado à medida, vocês podem passar a utilizar esses serviços. E agora, só para terminar, deixo-te um exemplo. I've been a technician all my life, and working for Johnson Controls has shown me how the smallest detail can have a huge impact. You might be surprised to hear that buildings consume 47% of global energy, and about half of that is used by chillers. It's my job to keep chillers operating at peak efficiency, so energy costs and carbon footprint shrink. In hospitals, the wrong temperature in operating rooms can affect patient care and delay procedures, frustrating patients. With reimbursement dollars tied to patient surveys, unhappy patients can lead to lost dollars. By using Azure IoT Suite with our smart connected chillers, I can monitor performance from anywhere, giving me the information I need to identify and respond to issues before they turn into costly problems. In colleges and universities, the cost of education has risen nearly 400% in the last 30 years, making cost control a hot topic. Through proactive maintenance, simple things like keeping tubes clean can reduce energy consumption by up to 35%. For a university with 250 buildings, savings could add up to $1.75 million annually. And in manufacturing, where elevated temperatures can quickly shut down a production line, uptime is everything. Using Cortana Intelligence in our advanced diagnostics, I was able to proactively identify an issue for one of my customers and make a fix during a scheduled shutdown, saving them $300,000 an hour of unplanned downtime. Johnson Controls invented the thermostat in 1885, and we've been keeping people, businesses, and vital machinery cool, comfortable, and safe ever since. Now with the Microsoft Cloud, chillers are more energy efficient and buildings get more intelligent every day. The Internet of Things and advanced analytics help me make the world run more smoothly, safely, simply, and smartly. Johnson Controls and Microsoft. Keeping things cool. E pronto, vocês veem aqui, este é se calhar, são os cenários que mais mostram a potencialidade em termos de volume de negócio que existe com a IoT. Porque, de facto, estes cenários de manutenção preventiva existem para todas as indústrias. Agora, imagina vocês criarem uma solução que seja aberta e transversal a qualquer indústria, o potencial é mesmo enorme. E isto é fácil de vender aos vossos clientes, porque, na realidade, estão a ajudá-los a poupar dinheiro. E eu acho que a maior parte dos cenários da IoT prevalece por esse ponto. Okay? Pronto. Têm dúvidas? Não? Ok, pronto. Está feito. Obrigado a todos.